Pessoal, bem-vindos a essa videoaula, onde apresentaremos mais um algoritmo. Bom, pessoal, bem-vindos a essa videoaula, onde trataremos de uma outra estrutura de repetição, a estrutura para-faça. Veja a sintaxe: para uma determinada variável de um determinado valor até outro determinado valor, faça. Executo todos os comandos que estiverem entre o para e o fim para. Em seguida, volta-se o comando para i de A até B e vamos testar novamente a variável i e verificar se continuaremos ou não dentro do comando de repetição. Veja um exemplo para ficar mais fácil o entendimento. Olha só. Para i, variando de 1 até 3, faça. Eu estou dizendo que o i vai começar com 1, para i de 1. Então, para i de 1 até 3. Então, não há necessidade de colocar aqui fora, aqui, ó, i recebendo 1. Não há necessidade, porque aqui já está falando, para i de 1. E ele vai até 3. Bom, faz o quê? Esses comandos, executa-se os comandos que estiverem aqui dentro, chega no fim para, e automaticamente o i é incrementado, e ele passa para 2. Não podemos colocar aqui, depois aqui do último comando, e recebe mais 1, como se faz no comando enquanto. Então, no comando para, não existe isso. Isso é feito automaticamente. Esse i é uma variável de controle, controlado automaticamente pelo próprio para. Então, chegou aqui, o i passa para 2. 2 é menor do que 3, ou igual a 3, menor ou igual a 3? Sim. Executamos os comandos que tiverem aqui de novo. Chega no fim para. O i passa para 3. 3 é menor ou igual a 3? Entra aqui, é verdade. Executamos esses comandos. Chegando no fim para, o i passa para 4. 4 é menor ou igual a 3? Não. Aí nesse caso é que ele sai. Então, a diferença do para o enquanto, que é do comando que nós vimos anteriormente, é que no enquanto havia a necessidade de você inicializar a variável i, e recebe 1. E também de incrementar a variável i, e recebe mais 1. Veja que no para não há essa necessidade. Vamos a um exercício para ficar fácil o entendimento. Fazer um algoritmo que calcule e escreva o valor de S. Então é um somatório. 1 sobre 1, mais 3 sobre 2, mais 5 sobre 3, mais 7 sobre 4, até mais 99 sobre 50. Veja que nesse somatório, o numerador está sendo incrementado de 2, ou seja, de 1 ele passando para 3, de 3 para 5, 5 para 7, até chegar em 99. E o denominador de 1 em 1, 1, 2, 3, 4, até 50. Então são 50 frações que nós temos. Primeiramente vamos declarar as variáveis. Então declaramos as variáveis para numerador, para denominador e a variável de controle i, que vai variar de 1 até 50, conforme está mostrando o problema, são 50 frações. Depois declaramos a variável s, que é para fazer o somatório. Em seguida, nós inicializamos as variáveis numerador e denominador com o primeiro valor que está lá no somatório. Veja que somos no somatório, o numerador começa com 1, o denominador também começa com 1. O somatório, propriamente dito, começa com 0, inicializado com 0, não fizemos soma nenhuma ainda. Em seguida, veja, para i de 1 até 50 faz, colocamos o comando de repetição. Para i de 1 até 50, por quê? Porque vamos fazer 50 vezes. I é apenas uma variável de controle, um contador, que vai contar de 1 até 50, para a gente saber quantas vezes nós vamos fazer. E ele será incrementado aqui no fim para, automaticamente, de 1 em 1. Então ele vai para 2, para 3, até chegar em 50. Bom, a primeira fórmula que nós vamos colocar aqui é a fórmula da soma. Não tem nada para ler nesse exercício, não tem nenhuma entrada de dados, então nós vamos direto para a fórmula da soma. Qual que é a fórmula da soma? Soma recebe o que tinha antes em soma, não tinha nada dele, não tinha somado nada, mais a primeira fração, numerador dividido por denominador. Numerador vale 1, denominador também vale 1. Então, primeira vez, S recebe 0, mais 1 dividido por 1.
nós falamos que o numerador é incrementado de 2 e o denominador de 1. Então é isso que nós estamos fazendo agora para poder formar a segunda fração. O numerador recebe o que tinha antes, mais 2. Bom, tinha 1, mais 2, o numerador vai passar para 3. E o denominador vai receber o que tinha antes, que era 1. Nós vamos somar 1, 1 mais 1, 2. O denominador, então, agora vai ficar com 2. Então, o numerador vai ficar com 3, o denominador vai ficar com 2. Vamos ver se está certo? Veja, numerador com 3, denominador com 2. A próxima vez, vai somar 2 no numerador, vai passar para 5. Vai somar 1 no denominador, vai passar para 3. E assim por diante, até chegar em 99 sobre 50. Então, veja, vai ficar fazendo isso aqui 50 vezes. Veja que o i começou de 1 e ele é automaticamente incrementado de 1, passando de 1 em 1 até chegar em 50. Por fim, quando terminarmos o comando para, temos que escrever o valor da soma. Depois que sair do fim para, escreva, coloca uma mensagem, se você quiser, soma igual, por exemplo, vai sair na tela, soma igual, o resultado da variável